Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. É isso aí. Nessa terça-feira, 28 de janeiro. 28 de janeiro. Vamos começar a nossa primeira edição do dia com um assunto que tem dado o que falar. A entrada da Indonésia no bloco BRICS. Bastante debate em torno disso. É um tema com bastante nuances, né? Sim, bastante complexo. A Indonésia, para quem não sabe, é a maior economia do Sudeste Asiático e a quarta nação mais populosa do mundo. Um peso considerável para o BRICS. E o BRICS, para quem não está familiarizado, já é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso. E agora, com a entrada da Indonésia Certo. e outros países como os Emirados Árabes Unidos, o Irã e o Egito, o grupo se expande para 10 membros. 10 membros, exatamente. Mas me diga, essa entrada da Indonésia no BRICS Sim. é só uma jogada simbólica? Olha, Ou tem algo a mais por trás disso? eu acho que vai muito além do simbolismo. A Indonésia busca fortalecer sua posição no cenário global Certo. e se beneficiar da integração econômica e dos avanços tecnológicos que o bloco oferece. Entendi. Então a gente pode dizer que a Indonésia está de olho nas oportunidades Com certeza. de investimento e desenvolvimento que o BRICS e principalmente a China podem proporcionar. Sem dúvida. A gente pode até traçar um paralelo com a estratégia da China, que tem investido pesado na Indonésia, com acordos bilionários em áreas como energia renovável e veículos elétricos. Interessante. Mas indo além da questão econômica, Sim. o BRICS também é visto como um contraponto às instituições dominadas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial, certo? Exatamente. O BRICS se propõe a ser uma alternativa, sabe? Buscando oferecer aos países do Sul Global Certo. uma estrutura mais justa e descentralizada. Que incentiva a independência econômica de seus membros. Principalmente aqueles que enfrentam desafios como mudanças climáticas, insegurança alimentar, migrações em massa. Realmente. E essa busca por alternativas também se aplica à hegemonia do dólar. Sem dúvida. Temos o BRICS buscando impulsionar outras moedas e desafiar esse domínio. Com certeza. A ideia é promover um sistema financeiro mais plural, né? Onde o dólar não seja a única moeda dominante. Isso é particularmente atrativo para países que buscam se proteger Sim. das flutuações do mercado internacional Certo. e ter mais autonomia em suas políticas econômicas. Faz sentido. E falando de futuro, em 2025, o Brasil assume a liderança do BRICS, com o presidente Lula da Silva no comando. Isso. O que podemos esperar dessa gestão brasileira no bloco? Olha, o Brasil tem sinalizado que pretende focar em temas como sustentabilidade, regulamentação da inteligência artificial Certo. e o aumento do comércio entre os países do Sul Global. Interessante. Algo que, por sinal, se alinha com as prioridades da Indonésia em áreas como energia e segurança alimentar. Parece que Brasil e Indonésia estão em sintonia em relação aos seus objetivos dentro do BRICS. E é bastante alinhado. Mas pensando na estrutura do bloco, essa flexibilidade comparada de outras organizações internacionais pode ser benéfica para a Indonésia, certo? Com certeza. Essa flexibilidade permite que a Indonésia acesse novos mercados e tecnologias, além de participar de projetos de infraestrutura financiados pelo novo Banco de Desenvolvimento, que é uma iniciativa do próprio BRICS. Realmente abre um leque de possibilidades. Imagina o potencial disso para um país em desenvolvimento como a Indonésia. É bastante potencial. Mas, é claro, nem tudo são flores, né? Claro. Existem críticas em relação à falta de uma estrutura centralizada no BRICS. E também a ausência de objetivos bem definidos. Sim. Como você vê essas críticas? É verdade que a falta de centralização é contada como uma fraqueza por alguns. Mas, por outro lado, essa característica garante uma grande capacidade de adaptação. Certo. E reforça o compromisso com a igualdade entre os membros. Entendi. Então, essa descentralização, que para alguns é vista como um problema, Pode ser, na verdade, um dos pilares da força do BRICS. Exatamente. É justamente essa estrutura que permite ao bloco se adaptar às mudanças do cenário internacional, de forma mais ágil, respondendo às necessidades específicas de cada membro. E mais importante, garante que todos os países participantes tenham igualdade na tomada de decisões. sim, isso é fundamental. Promovendo um senso de colaboração e respeito mútuo. É um ponto crucial. Então, em vez de ser uma fraqueza, essa flexibilidade pode ser um dos grandes trunfos do BRICS. Sem dúvida. E essa força se torna ainda mais evidente quando vemos o interesse de países como a Indonésia em se juntar ao bloco. É verdade. Afinal, por que um país com a importância da Indonésia se juntaria a um grupo sem futuro? Faz sentido. A entrada da Indonésia no BRICS realmente sinaliza que o bloco está se consolidando como uma alternativa real às instituições tradicionais. É um sinal forte.
Mas como essa adesão da Indonésia pode impactar o cenário global? A entrada da Indonésia marca um ponto de virada para o BRICS. Imagine só, a maior economia do Sudeste Asiático se unindo a potências como China, Índia e Brasil. Isso amplia consideravelmente a influência do bloco na região e no mundo, Realmente. abrindo portas para novas parcerias comerciais e investimentos. E que tipo de impacto podemos esperar para a própria Indonésia? Olha, a Indonésia tem muito a ganhar com essa participação no BRICS. Aham. E além do acesso a novos mercados e tecnologias, o país poderá participar de projetos de infraestrutura ambiciosos, financiados pelo novo Banco de Desenvolvimento, Certo. que tem como objetivo justamente impulsionar o crescimento de economias emergentes. É uma oportunidade única para a Indonésia. É uma oportunidade única para a Indonésia acelerar seu desenvolvimento e fortalecer sua posição no cenário global. E como você enxerga o papel da Indonésia dentro do bloco, considerando suas características e prioridades? A Indonésia, com sua rica cultura, vibrante economia e compromisso com o desenvolvimento sustentável, tem muito a contribuir para o BRICS. É verdade. O país pode atuar como uma ponte entre o bloco e o Sudeste Asiático, Certo. facilitando o comércio e a cooperação entre as nações da região. Além disso, a Indonésia tem uma voz ativa na defesa da sustentabilidade e da justiça social, temas que estão no centro da agenda do BRICS. Ou seja, a Indonésia não entra no BRICS apenas para se beneficiar, Isso. mas também para contribuir ativamente para o desenvolvimento do bloco e para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Exatamente. E essa postura proativa da Indonésia fortalece ainda mais a imagem do BRICS. Como um bloco que busca romper com as estruturas de poder tradicionais e promover um sistema internacional mais equilibrado e representativo. É realmente inspirador ver o Sul Global se unindo e buscando seu espaço no cenário internacional. É um movimento importante. E a entrada da Indonésia no BRICS é um marco nesse processo, abrindo caminho para um futuro mais promissor para todos os países do bloco. Com certeza. É um novo capítulo na história das relações internacionais. É verdade. E a Indonésia tem se mostrado bastante estratégica, né? Priorizando setores como energia e segurança alimentar, o que se alinha com os objetivos mais amplos do BRICS. Parece que a Indonésia se preparou para esse momento, Sim. construindo uma base sólida para aproveitar ao máximo as oportunidades que o BRICS oferece. Então a Indonésia, ao entrar no BRICS, está apostando não só nas oportunidades econômicas e de desenvolvimento, mas também num modelo de governança mais horizontal, onde sua voz terá mais peso. Com certeza. E essa capacidade de adaptação, juntamente com o compromisso com a igualdade entre os membros, Sim. são os pilares que sustentam a força do BRICS. E essa força se torna ainda mais evidente quando vemos o interesse de países como a Indonésia em se juntar ao bloco. Mas além da Indonésia, Outros países também estão buscando se juntar ao BRICS, certo? Sim, muitos países têm demonstrado interesse em se juntar ao bloco. Isso não demonstra que o bloco está se consolidando como uma alternativa real às instituições tradicionais. Sem dúvida. A crescente procura por adesão ao BRICS é um sinal claro de que o bloco está se tornando cada vez mais relevante no cenário internacional, sabe? E essa busca por um sistema internacional mais justo e representativo é fundamental para que a gente possa enfrentar os desafios do século XXI, sim, com certeza. como a crise climática, a pobreza, as desigualdades sociais. É nesse ponto que o BRICS pode realmente fazer a diferença, Eu acredito que sim. na busca por soluções para esses problemas globais. Exatamente. O BRICS tem o potencial de liderar essa transformação, promovendo um modelo de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo, que beneficie todos os países e não apenas um grupo seleto de nações. O novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, tem financiado projetos de infraestrutura sustentável em países membros, sabe? Demonstrando o compromisso do bloco com um futuro mais verde e justo. E a Indonésia, com sua posição estratégica no Sudeste Asiático e sua crescente influência econômica, pode desempenhar um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida. A Indonésia, ao lado de países como o Brasil, China e Índia, tem a oportunidade de contribuir ativamente para a construção de um novo paradigma para as relações internacionais, baseado na cooperação, no diálogo e na busca por soluções conjuntas para os problemas globais. Mas
Apesar de todo esse potencial, ainda existem desafios a serem superados, certo? Sim, claro. Como o BRICS pode garantir que suas ações realmente se traduzam em mudanças concretas? Essa é uma questão importante. E que os benefícios da cooperação cheguem a todos os seus membros, incluindo a Indonésia. É verdade que o BRICS ainda precisa superar alguns desafios para se consolidar como uma força transformadora no cenário global. Um dos principais desafios é garantir que a cooperação entre os membros se traduza em resultados concretos para as populações, sabe? É preciso ir além do discurso e implementar projetos que promovam o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a inclusão social. E como o BRICS pode garantir que a voz da Indonésia e dos demais países em desenvolvimento seja realmente ouvida e que suas necessidades sejam levadas em consideração nas decisões do bloco? A Indonésia, por sua vez, precisa se engajar ativamente nos debates e nas decisões do bloco, defendendo seus interesses e buscando construir alianças com outros países que compartilhem suas prioridades. A participação ativa nos fóruns de debate e nos mecanismos de tomada de decisão do BRICS. Certo. É fundamental para que a Indonésia possa influenciar a agenda do bloco e garantir que seus interesses sejam considerados. Ou seja, a Indonésia precisa se posicionar como um membro ativo e engajado, buscando construir pontes e defender seus interesses dentro do BRICS. É isso aí. A Indonésia tem uma oportunidade única de moldar o futuro do BRICS e contribuir para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Mas para isso, precisa se engajar ativamente, buscando o diálogo, a cooperação e a defesa de seus interesses. E como você enxerga o papel do Brasil, que assumirá a liderança do BRICS em 2025, nesse processo de construção de um novo cenário global? O Brasil tem a oportunidade de liderar o BRICS em direção a um futuro mais sustentável, inclusivo e multipolar. O presidente Lula da Silva tem defendido a necessidade de fortalecer a cooperação Sul-Sul, e de construir um sistema internacional mais democrático e representativo. A liderança brasileira no BRICS pode ser crucial para impulsionar essa agenda e para fortalecer o bloco como uma força motriz na transformação da ordem global. E que tipo de iniciativas concretas o Brasil poderia liderar dentro do BRICS para promover essa agenda de mudanças? O Brasil poderia liderar iniciativas em áreas como a transição energética, a segurança alimentar, a cooperação em ciência e tecnologia, a reforma das instituições financeiras internacionais. O país também poderia atuar como mediador entre os diferentes países do bloco, buscando construir consensos e promover a convergência de interesses. Certo. A liderança brasileira no BRICS tem o potencial de ser transformadora, impulsionando uma agenda progressista e multilateralista no cenário internacional. Ou seja, o sucesso do BRICS depende não apenas da liderança de um país, Isso. mas do compromisso e da colaboração de todos os seus membros. Exatamente. O BRICS é um bloco diverso com diferentes culturas, realidades e prioridades, Mas é justamente essa diversidade que o torna tão rico e com tanto potencial. É verdade. O futuro do BRICS depende da capacidade de seus membros de construir pontes, superar suas diferenças e trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. É animador ver como o BRICS está desafiando o status quo e abrindo espaço para novas vozes, novas ideias e novas soluções para os desafios globais. É um movimento que nos convida a repensar as relações internacionais e a construir um futuro mais justo e sustentável para todos. O BRICS representa a força da união, a busca por um futuro compartilhado e a crença de que juntos podemos construir um mundo melhor para todos. A entrada da Indonésia no bloco é um passo importante nesse caminho. E o Brasil tem a oportunidade de liderar esse movimento em direção a um futuro mais promissor. E com essa mensagem de esperança e união, encerramos a nossa edição do podcast de hoje, explorando a fundo a entrada da Indonésia no BRICS. Esperamos que vocês tenham apreciado essa análise completa e que estejam tão entusiasmados quanto nós com as possibilidades que se abrem para o futuro. Lembrando que o podcast está no ar, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.